Olá pessoal, graça e paz sejam multiplicados. Muito bem-vindo ao meu canal, faça o seu melhor para Deus com a Lu. E você está no quadro do canal na Biblioteca de Salomão, gente. E hoje eu trouxe aqui para vocês um livro, né, muito edificante que com certeza estaria na Biblioteca de Salomão, o homem mais sábio do mundo, né? E eu trouxe aqui para vocês, para nós hoje, o livro Heróis da Fé de Orlando Spencer Boyer, né? Ele é um escritor, um pastor pentecostal, foi um missionário também, né, americano, enviado aqui para o Brasil, tá? Fez missões aqui no Brasil e foi o escritor deste livro, gente, que teve mais de 300 mil cópias, né? Mais de 300 mil exemplares vendidos, gente. O livro é muito bom, tá? Então, este pastor, ele ficou aqui, ele nasceu em 1893 e faleceu em 78 com 85 anos. Ele foi enviado, né, para uma outra igreja aqui para o Brasil quando jovem, ficou aqui um período, voltou para os Estados Unidos, né? E ali depois dos Estados Unidos, ele e sua esposa receberam o batismo com o Espírito Santo e foram filiou-se, né, com a Igreja Assembleia de Deus e foram enviados novamente para o Brasil para continuar a obra. Fizeram a obra ali no Ceará e em Santa Catarina, e ele faleceu aos 85 anos, tá bom? Mas eu não vou falar sobre biografias hoje, vim falar sobre o livro que traz a biografia de homens de Deus, tá? Então, quis falar só um pouquinho sobre o autor, tá bom? Então, o livro, ele fala sobre quem? Heróis. Heróis não como nós conhecemos, como o Super-Homem, o Batman, né? Sei lá, Mulher Maravilha. Não, gente, de maneira alguma. Heróis aqui, este título é dado para estes homens como um título de que eles eram homens valentes, homens fiéis, sabem? Homens ilustres, é nesse sentido esse heroísmo. E aqui o autor do livro, ele escolheu 20 homens e ele até diz assim, ó, os 20 homens que extraordinariamente incendiaram o mundo. Incendiaram como, gente? Levando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor, levando o evangelho às pessoas, os mais longínquos que os lugares, países, eles foram, né? E assim, contra o Estado, contra até a própria igreja, contra muitas coisas, eles levaram o evangelho de Cristo, porque ardia em seu coração o ide da grande comissão, né? Ardia no seu coração o desespero das almas, chorando, né? Querendo a palavra de Deus, né? Então aqui ele já começa falando: o soluço de 1 bilhão de almas na terra me soa os ouvidos e comove o coração. Então vocês precisam ler esse livro. Se você ainda não leu, leia, porque vocês vão ser muito edificados. Mas por que ler um livro que fala sobre 20 homens, né, intitulados heróis? Porque, gente, são exemplos para nós. Exemplos de homens que, como os apóstolos, como os discípulos de Cristo, eles negaram a sua própria vida, negaram, muitas vezes renunciaram às suas necessidades, até mesmo necessidades básicas, para poder levar o evangelho de Cristo. Não temeram a morte, não temeram a espada, não temeram reis, né? Encararam, gente, muitos até encararam a fornalha, a forca, por amor ao evangelho, tá? E então eu fiquei super encantada, gente, de ler esse livro. Eu já havia lido há um tempo atrás algumas biografias, mas nunca tinha pegado este livro para ler no seu todo, e eu fiquei muito, muito, muito edificada. Vai edificar muitas suas vidas. Então me diz aí nos comentários, você já leu esse livro? Não leu? Quer ler? Ficou interessadíssimo? Então nós vamos aproveitar, gente. Leiam, pegue aqui o link na descrição do livro, vai lá, faça a sua compra, ou procure aí na sua cidade, procure nas livrarias, né? E vai lá e lê, gente, porque vocês vão ver exemplos de homens fiéis a Deus que vale a pena ser seguidos, assim como nós vemos os exemplos na Bíblia de Eliseu, Elias, né? Tantos homens de Deus que nós olhamos e falamos, não, nós queremos seguir porque são pessoas dignas de ser seguidas, apesar de todas as suas falhas, porque nós não estamos falando de homens santos, homens que não tiveram pecado, homens que não tiveram medo. Não, gente, em muitos momentos eles foram afligidos, muitos momentos eles passaram por adversidades, eles tiveram tristezas, eles choraram, sabe? Eles tiveram um luto às vezes por uma perca, às vezes até pensaram em desistir também, porque não? Eram homens, mas mesmo assim,
o coração ardia por Deus, ardia por levar o evangelho. E esse livro vai nos inspirar também a querer levar o evangelho, gente, a fazer o ID de Cristo para este mundo que precisa desesperadamente do amor de Cristo nos seus corações, tá bom? Eu espero que vocês fiquem muito entusiasmados em ler esse livro, gente. Eu gostei muito, super indico e estaria com certeza na Biblioteca de Salomão, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho, gente, sobre esses 20 homens rapidinho, tá? Porque eu quero que vocês leiam as biografias depois da história da igreja. O nosso autor, ele escolheu começar por Jerônimo Savonarola. Então aqui, gente, falando sobre os 20 heróis da fé desse livro, ele escolheu aqui, vou falar rapidinho o nome para vocês. Então, Jerônimo Savonarola, o precursor da Grande Reforma, um dos precursores, o último grande precursor. Martim Lutero, grande reformador, né? John Bunyan, sonhador imortal. Jonathan Edwards, o grande avivalista, né? Tem sermões dele são maravilhosos. John Wesley, a tocha tirada do fogo. John Whitfield, o pregador ao ar livre. Davi Brainerd, um arauto aos peles vermelhas. Guilherme Cowher, o pai das missões modernas. Christmas Evans, o John Bunyan de Gales. Henrique Martin, luz inteiramente gasta por Deus. Adoniran Judson, missionário pioneiro da Birmânia. Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos. John Miller, o apóstolo da fé. Davi Livingstone, célebre missionário e explorador. John Pitton, um missionário entre os antropófagos. Gente, essa história aqui, eu fiquei maravilhada, gente. Essa história, esse missionário, ele foi entre uma tribo indígena que era canibal. E o interessante é que quando o coração dele ardeu para ir pro meio dessa tribo pregar o evangelho, outros missionários já haviam ido, e quando a igreja soube disso, foi totalmente contra, falou, não, você não vai, olha o que aconteceu com aqueles missionários, né, são citados o nome deles, eles foram mortos, cozidos e comidos, né, e mesmo assim, gente, o Senhor Deus inflamou tanto o coração daquele homem, e aquele homem sabia que aquela tribo, aqueles homens precisavam tanto do evangelho, que ele não amou a si mesmo, ele foi, se entregou pelo evangelho, e ali ele teve grande sucesso, tá? E nós vamos falar também sobre ele, se Deus quiser, nas biografias da fé, eu vou trazer ele também. E aí o outro herói da fé, que o autor do livro, Orlando Boyer, decidiu colocar também, Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Que nós gostamos de ouvir os sermões. Tem um canal aqui no YouTube também que eu gosto muito de ver. É um pastor que ele traduz, né, ali as pregações desse homem, e ali nós somos totalmente edificados, apesar da época, né? Da época que foi escrita, é tão pertinente para os dias de hoje, gente, como, né, nós precisamos ouvir esses sermões também no dia de hoje, tá bom? Tem um pastor aqui que é chamado Amado Líder Chinês, eu não vou conseguir falar o nome dele, mas eu vou deixar escrito na descrição quais foram os 20 homens que Orlando Boyer colocou aqui como heróis da fé, tá? E Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de almas, e Jonathan Gofford, por meu espírito. Então, gente, é isso. Esse aqui são os 20 heróis da fé que o escritor colocou no seu livro, que teve mais de 300 mil cópias vendidas, porque são exemplos de homens de fé, gente, que realmente levaram o evangelho de Cristo e não amou a si mesmo, mas renunciou-se, né? Renunciou-se para poder ganhar muitas vidas para Cristo, tá bom? Que este livro te edifique poderosamente, te abençoe grandemente. Se você gostou, curte, deixe seu like, deixe seu comentário. Me fala se você ficou com vontade de ler este livro. Me fale se você, o que você achou, se você já leu, tá bom? Se faltou alguma informação do livro aqui que eu sei que faltou, que eu não quis trazer por completo, é só uma indicação. Deixa aqui nos comentários para que os nossos irmãos possam ler e também ver, né, sentir no coração de ler este livro, tá bom? Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e não se esquece de se inscrever no canal. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, na Biblioteca de Salomão.